Questão 52, Petrobras 2011. Utilizando o método geográfico por estado, analise os seguintes documentos. Lembrando aos candidatos que, quando a questão exigir método geográfico, ela tem que especificar a modalidade pela qual ela quer que você organize os nomes. Então, eu tenho 1. Bahia, Ilhéus, Alcino Alves. 2. Rio de Janeiro, Campos, Antônio Castro. 3. Bahia, Salvador, Bruno Bezerra. 4. Rio de Janeiro, André Campos. E 5. Bahia, Camaçari, Rafael Torres. Então, o que acontece nessa questão? O método é geográfico, modalidade por estado. Qual é a peculiaridade desse método? Lembrando a vocês. Ordeno os meus estados alfabeticamente. E na questão, na sequência, as cidades são ordenadas priorizando a capital do estado, seguida das demais cidades daquele estado em ordem alfabética. Essa é a particularidade do método geográfico na modalidade por estado. Então, se vocês forem ver, eu só tenho Bahia e Rio de Janeiro. Tenho 3 Bahias aí e 2 Rio de Janeiro. Então, Bahia, Salvador vai dar início à minha sequência, que é o número 3. Bahia, Camaçari, porque é com C, aí eu já começo a obedecer a ordem alfabética, porque eu já coloquei a capital na frente, vai dar continuidade à sequência, que é o 5. Bahia e Ilhéus vai ser o meu item 1, que vem em terceiro lugar. Da mesma forma que Rio de Janeiro é o número 4, vem antes de Rio de Janeiro, Campos, que é o 2. O que me dá como resposta correta para essa sequência, de acordo com o método geográfico, a letra B de bola como resposta. Ok? Continuando. 49. BNDES 2010, prova 4, azul. Algumas pessoas ao longo da vida tornam-se notórias e produzem documentos importantes que serão, no futuro, de interesse público e social. Se isso ocorrer, os arquivos que contêm tais documentos não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade de arquivamento e nem transferidos para o exterior. Contudo, se a alienação desses arquivos for inevitável, o poder público... Então, vamos relembrar. Existem arquivos privados que podem ser considerados pelo poder público de uma maneira genérica, decretados de interesse público e social se forem fontes relevantes para a cultura, a pesquisa científica e o interesse social. Arquivos privados, particulares, de pessoas ou até de entidades. Bom, em cima disso, chama-se poder, isso está sob a esfera do poder público, isso está na Lei 8.159 de 1991, que é a Lei de Arquivos, que é regulamentada, quando eu falei na parte complementar de legislação, pelo Decreto 4.073 de 2002, que vai chamar o poder público na seguinte esfera, vai dar nomes a quem representa o poder público. O Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, indica qual é a documentação a ser declarada de interesse público e social. Aí há uma hierarquia a ser respeitada. Ela reporta isso ao Ministério da Justiça, que vai solicitar ao Presidente da República que, por decreto, o faça. Quer dizer, que considere aquela documentação privada de interesse público e social. Em virtude disso, existem algumas restrições. Essa documentação não pode ser separada no todo nem em parte, para mesclar-se em outros documentos, porque após a decretação de interesse público e social de documentação privada, os custodiadores têm que se submeter a algumas regras da lei, algumas determinações. E esses documentos não poderão ser alienados nem transferidos para o exterior.
Mas se houver a possibilidade de alienação, ou seja, venda ou doação, o poder público, aí vamos achar a resposta correta. É a letra A. Ele tem preferência na aquisição. Se a família quiser vender documentação privada de alguma pessoa que tenha sido conhecida como uma pessoa notória para a história, para a cultura do país, o governo tem preferência na aquisição, tanto pela venda quanto pela doação. Mas até pela doação, porque se vai doar para uma instituição arquivística pública. Ok? Então, resposta para essa questão, letra A. Vamos continuar. Questão 50, também da prova de 2010 do BNDES, prova 4, azul. A Constituição, garante no seu artigo 5º, inciso 10, que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. No entanto, se um livro for publicado contendo informações sobre a vida íntima de alguém ou fotografias forem publicadas em jornais ou revistas, invadindo a privacidade de alguma pessoa, essa violação é séria e garante ao atingido direito a. Apesar disso também estar citado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, isso também está citado na Lei de Arquivos 8.159, que aquele que tiver a sua honra, imagem, integridade, vida privada prejudicada, invadida em virtude da divulgação de algum conteúdo ilicitamente, isso enseja uma ação de danos morais e materiais, dependendo da consequência que isso causar. Então, nesse caso aqui, se um livro for publicado contendo informações sobre a vida íntima, isso vem a denegrir a intimidade, a vida privada das pessoas, for em jornais ou revistas, a resposta mais correta para essa questão é letra B. Ela tem direito a receber todos os originais publicados. Para quê? Para que nenhum exemplar caia em domínio público e isso possa arranhar ou agredir a imagem e o caráter, ofender a pessoa. Sem contar que, se já houver causado dano a essa pessoa, isso pode ensejar ação de dano moral e material também, sem prejuízo uma da outra. Então, questão 50, resposta letra B de bola. Continuando. 66. Segundo a Lei 8.159, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, os documentos inalienáveis e imprescritíveis são os permanentes. São documentos inalienáveis, eles não podem ser vendidos nem doados. E são imprescritíveis por quê? Por terem um valor permanente, o valor deles nunca acaba, nunca prescreve. Então, a melhor resposta aí para 66 é a letra D de dado, porque está na Lei 8.159, diga-se de passagem, no artigo 10º. Fica a dica para vocês. Questão 26. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados e garante em seu artigo 4º o quê? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Fixa, assim, as categorias de sigilo como a dos documentos que
referentes à segurança da sociedade e do Estado serão restritos por um prazo máximo de 30 anos, a contar da data de sua... Quem lembra, isso está na lei, a contar da data de sua produção. Letra B de bola, a resposta para essa questão. Adiante. Também questão do BNDES 2009, técnico de arquivo, prova branca. O Conselho Nacional de Arquivos, criado a partir da Lei 8.159, tem a finalidade de definir a Política Nacional de Arquivos como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos. Nessa esteira legislativa, exerce a orientação normativa, visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, entendendo gestão documental como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento nas fases... Letra D, corrente e intermediária. Lembrando, gestão só perpassa pelas fases corrente e intermediária. Não há gestão na fase permanente. Então, a gestão só lida com documentos de valor primário, ou seja, aqueles que atendem às necessidades das organizações, das instituições, das pessoas, da vida das pessoas. Então, documentos correntes intermediários são eivados, carregados de valor primário. Mas tem uma dica muito forte aí para vocês que eu já vi em questão de concurso. Não há gestão na fase permanente. Na fase permanente há outras atividades. Mas eu já vi uma questão dizendo o seguinte, que o objetivo principal da gestão é a preservação dos documentos necessários, essenciais, à organização e à história. Então, esse exemplo que eu estou dando, o que pode fazer vocês pensarem? Ah, o professor falou que não tem gestão na fase permanente, que é só na fase corrente intermediária. Tudo bem, correto. Mas essa questão estaria correta. Por quê? Ela preserva os documentos, ela só vai manter, vai enxugar a massa documental. Ela só vai manter para a instituição o que é necessário para o funcionamento dela, administrativo, no âmbito das suas atividades, e preservar o que é para a história, que serve de consulta, que conta a memória da instituição e serve de consulta tanto para a instituição a respeito da sua evolução ao longo do tempo, quanto para a sociedade em termos de pesquisa. Então, a gestão ela não interfere na fase permanente, mas ela prepara os documentos para que seja efetivado de forma pertinente o recolhimento destes para preservação definitiva na fase permanente. Resposta para essa questão é letra D e fica essa outra dica aí para vocês. Questão 61 da CAPES. A Lei 8.159, de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e estabelece que os documentos imprescritíveis e inalienáveis são os... Já fizemos uma parecida anteriormente. Permanentes. Letra B de bola. Artigo 10º dessa lei. São inalienáveis e imprescritíveis. O valor dele nunca acaba. E eles não podem ser vendidos nem doados. Próxima questão. Letra B de bola para essa resposta para 61. Questão 25. BNDES 2008, técnico de arquivo. A noção do conjunto de peças que compõe uma estrutura arquivística é muito importante em qualquer instituição, seja pública ou privada. Dessa forma, os arquivos federais dos poderes executivos e legislativo e judiciário e os arquivos estaduais dos poderes executivo, legislativo e judiciário e os arquivos municipais do poder executivo e legislativo, quando organizados sistematicamente, passam a integrar
o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, que tem como órgão central o CONARC, mas todos os poderes e todas as esferas integram o SINAR. Letra E, resposta para essa questão.